Bom dia para você que está escutando. E hoje a gente tem uma collab com um podcast um tanto quanto famoso nessa área da fisioterapia, que é o pessoal do Fizi em Ortopedia. E hoje a gente está com o Rafael Alight e Fukuzawa. Bom dia, Rafael, e bom dia, Fukuzawa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou usar o teu, Rafa, pra você não. Roubou minha fala. Bom dia, pessoal. E para quem está nos ouvindo aí, é um prazer aqui estar com vocês. Perfeito. E bem, Muito o- obrigado pelo crossover aí. a gente que agradece. E bem, hoje a gente vai falar um pouco sobre educação, né? Sobre a graduação da fisioterapia e como a gente sai dela para o mercado de trabalho. Mas, antemão, como a gente sempre começa os nossos podcasts, eu vou pedir para que o Fukuzawa e o Rafael se apresentem e falem um pouco da carreira de ambos, como eles escolheram essa área da fisioterapia e até contem um pouco sobre como surgiu esse projeto do Fisiortopedia. Quem gostaria de dar a palavra? O Fuco primeiro, o Fuco primeiro. Então, vamos lá. Então, primeiramente, obrigado aí pelo convite, André, Nicolas. É um prazer estar no podcast dos outros. Isso é uma coisa estranha, que a gente sempre também escuta os outros podcasts, né? E tem esses crossovers. Então, eu sou Leandro Fukuzawa, sou fisioterapeuta aí faz 10 anos. Me formei no Centro Universitário São Camilo. Depois eu fiz especialização e aprimoramento lá pela Santa Casa. Logo em seguida, eu fiz meu mestrado na Unicid, professor Alexandre Dias Lopes, e agora eu estou no meu doutoramento com o professor Diego Galas, e vou deixar o Rafa se apresentar e depois eu falo um pouquinho do Fisiortopedia. Vai lá, Rafa. O Fuco foi singelo na apresentação dele, né? Tem, óbvio, muito mais coisa que isso, mas, bom, eu também sou fisioterapeuta, né, de São Paulo. Eu tenho especialização pelo Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. E depois, né, acabei enveredando aí por um caminho duplo de empreender na área da fisioterapia, ao mesmo tempo que eu fazia meu processo, né, de formação acadêmica, desenvolveu um mestrado e um doutorado na área de neurociências e comportamento pela USP. Então, estou agora no final do doutorado, né, para defender, e junto com o Foucault em uma série de projetos aí, não só de pesquisa, né, mas também projetos como o próprio portal Fisiortopedia. E como surgiu essa ideia do portal de fisiortopedia que depois vocês acabaram transformando em podcast? Foi essa sequência também, não foi? Muito bom. Na real, a culpa não é nossa, a ideia não é nossa. A culpa é toda do Lucas, nosso querido baiano. Então, é a parte interessante, né? Eu, particularmente, já dou aula em cursos desde 2013, por causa da equipe GERF, então, com o Flávio Brick, que já passou por aqui também, né? Então, acabei crescendo profissionalmente junto dessa, tanto na parte clínica quanto dos cursos. E aí foi uma coisa meio natural que as pessoas me conheciam porque eu dava aula em um lugar, em outro e tudo mais. E aí o Lucas e o Felipe Fagundes convidaram a gente para dar algumas aulas na Fisioplay. Foi a primeira vez que a gente teve esse contato com o ensino online, com aulas gravadas, e foi totalmente catastrófico. Não sei como eles continuaram convidando a gente, mas foi lá que a gente teve o primeiro contato, né? Logo em seguida, essa amizade aí com o Lucas continuou, né? E aí também nesse meio do caminho acabei conhecendo o Rafa. E aí em cima disso, o Lucas me convidou para ser o que a gente chama de facilitador, né? O facilitador é a pessoa que dá a cara, né? Eu brinco, o garoto de programa do negócio, porque a gente acaba aparecendo, dando todo o tom, criando todo o produto, né? E aí foi um grande sonho para mim nesse processo, principalmente no início, onde eu comecei a ligar para todo mundo que eu admirava para fazer um projeto que até hoje eu lembro que eu não fazia ideia do que eu estava criando, do que estava acontecendo e que principalmente que é dessa dimensão, né? E aí dentro de toda essa proposta do que o Fisiortopedia cresceu, né, que foi nasceu, que foi pelo aperfeiçoamento, né, o produto de 180 horas, a gente começou a ter essa necessidade, né, de ter mais canais e mais voz em diversas modalidades, ainda mais hoje que a gente tem YouTube, Instagram, podcast, né, eu acho que cada pessoa acaba chegando por uma via diferente, e aí o Rafa também entrou nesse meio do caminho, incentivando super todas essas iniciativas, falando que a gente precisa dominar o mundo.
e estamos aqui tentando fazer alguma coisa do tipo, no sentido de estar em todas as mídias, conseguir levar informação de qualidade, principalmente porque foi uma necessidade que a gente sentiu, né? Já que vocês estão nesse contexto graduação, acho que desde o começo a gente fica com essa dificuldade de saber o que é bom, o que não é, confio, não confio, né? Então toda essa construção e essa continuidade foi uma das grandes questões. E principalmente o mundo online, acho que ele permite isso de uma forma mais fácil, que é a democratização, né? Levar de uma forma mais acessível, de mais, literalmente por questões de custos, e para as pessoas poderem estudar em momentos que ela realmente pode, né? A gente sabe que a realidade de todo mundo não é fácil, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que cuidar da casa, cuidar da vida, e tudo isso para conciliar é sempre um grande desafio, né? Então, mais ou menos isso, tem muito mais coisa, obviamente, por trás de tudo isso, mas num resumo geral, para também não ficar horas falando, tem um pouco desses conceitos por trás. Acho que é até legal de complementar só uma coisa do Foucault, né? O portal, eu fui, acho que um dos primeiros professores também na época, né, do Uhum. programa. Pelo menos o primeiro webinar foi meu. E uma coisa legal, né? O portal Fisiortopedia, na verdade, ele nasceu como um produto, que é o Foucault falou, era um aperfeiçoamento online, onde a gente falava sobre fisioterapia musculoesquelética no geral, né? Trazendo conceitos aí de prática baseada em evidência, trazendo conceitos de ciência moderna da dor, tentando colocar ali o que a gente entende hoje que seria uma fisioterapia de qualidade. Mas com o tempo, de um produto a gente começou a realmente virar alguma coisa diferente, né? Então, a gente começou a perceber que a gente, enfim, né, a produção de conteúdo era uma coisa interessante, era também um canal, a gente não era só um produto, né? A gente começou a lançar outros cursos, e aí o Fisiortopedia, né, ele acabou virando um portal de conteúdo. E acho que foi uma transformação muito natural, né? A gente começou a tentar investir melhor em trazer conteudistas, né? Eu sempre brinco que, eu lembro do Foucault, o Foucault sempre falou isso, na verdade. O meu sonho é conseguir permitir ou criar uma profissão para os professores, né? Ou para os nossos colaboradores, que é o conteudista do Fisiortopedia. A gente tem hoje um corpo grande de conteudistas, né? De pessoas que escrevem para a gente, que traduzem, resenham artigos científicos para a nossa revista, né? Que é disponibilizada de forma gratuita, inclusive. Pessoas que produzem conteúdo para YouTube, pessoas que produzem conteúdo para GT, né? E Instagram e Facebook. Enfim, a gente foi diversificando ali o nosso canal e acabou caindo, né? Para o podcast, o portal. E aí dentro do podcast a gente também foi espalhando para englobar diferentes coisas que a gente foi percebendo que eram demandas ali do profissional, né? Falar sobre educação ao longo da vida era uma demanda, e aí a gente criou o quadro Aprender a Ensinar da Ana Maria. Falar sobre empreendedorismo e criação de novos projetos também a gente percebeu que era uma coisa que as pessoas queriam escutar, pelos feedbacks que eu e o Foucault escutávamos do nosso quadro, né? Do podcast. A gente criou o quadro do Hélio, né? De empreendedorismo. Depois a gente começou a entender que talvez tinha uma perspectiva um pouco diferente ali que a gente podia abordar, e a gente criou o quadro de saúde pública e atividade física e exercício com espanhol. Aí tem um outro quadro vindo em breve aí também. Mas assim, a gente foi todo um processo onde a gente foi percebendo que faltava, que o mercado estava carente, né, que os nossos colegas estavam carentes de informação de qualidade, né, e que principalmente a gente podia talvez conseguir democratizar um pouco melhor o acesso a boa informação. Esse processo naturalmente nos levou para onde a gente está hoje, né? Hoje o portal ele não é mais também um portal só de conteúdo, a gente conta aí com pós-graduações nossas, né? E agora mais recentemente com uma plataforma que não é só de curso, né? Apesar da gente ter disponibilizar cursos todo mês, uma plataforma de educação continuada para nós, né? Eu tive que as pessoas façam os cursos que elas precisam na hora que elas precisam, busquem ali dentro da comunidade do portal auxílio de outros colegas, mentoria com os professores, e vai ter muita coisa que a gente vai disponibilizar ao longo dos próximos meses ali em termos de ferramentas para organizar consultório, atender, ajudar a atender. Então, é engraçado que o portal surgiu de um produto online para se transformar num portal de conteúdo, né, que se espalhou ali para várias mídias, e hoje a gente está com um posicionamento bem diferente mesmo. E isso não foi pensado desde o começo, né? Foi um amadurecimento natural que foi acontecendo ao longo do tempo. E até essa questão, né, que o Foucault falou de
você às vezes na graduação não ter o entendimento se aquele determinado curso ou conteúdo é bom, se vale o investimento ou o tempo, é algo que querendo ou não você vai amadurecendo ao longo da sua graduação, esse senso crítico, mas por toda essa forma de vocês gerarem conteúdos para diferentes plataformas, seja Instagram, YouTube, Spotify, querendo ou não é algo que pensando no pensamento mais empresarial, é algo que eleva o nome da marca Fisiortopedia em si, e é algo que quando as pessoas passem a ver algum evento que vai acontecer com o nome de vocês, algum curso que está rolando, é algo que passe já uma credibilidade maior, até pelo nome que vocês já trouxeram da fisiortopedia até aqui, né? Sim. Eu acho legal até complementar, eu acho que o conceito de atualização das pessoas ainda está, de certa forma, vou falar inadequado, mas assim, muita gente acha que se atualizar é ir num congresso por ano, fazer um curso por ano, então ele fala, nossa, estou investindo na minha carreira, estou fazendo esse curso, e normalmente ele acaba fazendo o curso da moda, o curso que as pessoas estão fazendo, e isso é um investimento que acaba sendo falho, né? Eu sempre brinco e eu falo que eu sou preguiçoso, sou de verdade, mas na hora de fazer um curso, se eu vou ter que escolher um só, né? Acaba sendo um processo de você acaba perdendo esse dinheiro que você está investindo, né? E aí você acaba fazendo sem entender como você pode aproveitar de verdade aquele curso, né? Então eu sempre brinco que é muito importante a gente conseguir ter autonomia e essa autonomia eu acabei ganhando com diversos amigos que eu conheci no meio do caminho aí, o Rafa é um deles, o Caio também, né? E essa coisa o online está permitindo, eu acho que é um pouco disso, né? Eu posso estudar o que eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu prefiro, né? Então, são várias coisinhas e eu acho que essas mídias diferentes estão relacionadas a isso. A gente tem que entregar diferente para cada mídia, literalmente encaixar no formato que você encontrar que é mais agradável para você, né? Então, eu acho que a grande vantagem desse mundo online é isso. Eu acho que tem uma grande missão para os professores de faculdade hoje. A gente começou como ensino informal, né, porque a gente não tinha a questão da pós-graduação, e hoje a gente sabe que os professores vão ter que, entre aspas, disputar essa atenção com as pessoas que estão produzindo conteúdo gratuito por aí, né, ou os cursos que têm uma acessibilidade diferente, ou que têm informações totalmente diferentes. Eu acho que esse momento que abre a cabeça de todo fisioterapeuta para ver essa diversidade de opinião, né, de formações, experiências, e saber como que faz isso de uma forma justa, que acaba realmente crescendo, né? E não fazendo essa briga de quem está mais certo, quem tem mais errado. Então, assim, não tem muito essa briga em relação a esse processo, né? Eu acho que é trazer as informações novas. Fico muito feliz de ver uma iniciativa como essa de vocês na faculdade, porque já mostram um diferencial e uma iniciativa como pessoas, né, que querem tentar trazer pessoas de fora da bolha da faculdade, né, muitas vezes as pessoas da faculdade só conhecem os próprios professores e dificilmente eles saem um pouco dessa classe, assim, né. Então, acho muito interessante falar que todo o ensino que antes da nossa parte era informal, agora ele é mais formal porque tem a pós-graduação, né, isso acaba sendo muito relevante para todo amadurecimento profissional que é contínuo, né, a gente fala muito do lifelong learning, né? Então esse processo é essencial entender o fluxo. Perfeito. E já adentrando um pouco o nosso assunto, você falou da questão da bolha da faculdade, algo que acontece, da gente sempre estar em contato com os mesmos profissionais, às vezes com os mesmos assuntos, até quando tem eventos, os mesmos palestrantes, e a gente sempre busca algo diferente, algo talvez que seja mais do nosso interesse, né? E muitas vezes a gente busca isso fora da faculdade, algo que a gente até vê bastantes profissionais falando que sempre busquem conteúdos fora da faculdade, sempre se atualizem, é algo que, claro, a gente sempre tem que fazer, mas você, claro que toda essa questão de buscar assunto fora da faculdade tem muito a ver com o fato do fisioterapeuta ele sair generalista, então muitas vezes dentro da própria graduação não dá para você adentrar no assunto às vezes que é de sua preferência, como você entraria estudando por fora ou fazendo alguma especialização ou algo do tipo. Então, vocês identificam que
na, falando um pouco da grade curricular e de como é esses anos de graduação, que deveria haver algum ponto de mudança na grade curricular visando isso, ou é algo que é desse jeito porque o fisioterapeuta acaba saindo generalista e ele realmente deve procurar conteúdo por fora desse âmbito institucional? Bom, acho que se eu puder começar, eu acho que tem duas coisas aí. A primeira delas é com relação ao objetivo do processo de formação, né? Ele mudou, ou deveria ter mudado. E quando você tem um universo onde não existe conhecimento disponível, né? E a única forma de você obter ele é através de pessoas que detêm o conhecimento de passar, a gente entende que, beleza, esse é o melhor que a gente pode fazer. Mas a partir do momento que o conhecimento está disponível, na verdade, talvez a coisa mais inteligente a se fazer seja ensinar as pessoas a como elas podem criar autonomia para consumir esse conhecimento. Então, a gente vê, né, coisas do tipo, um webinar recente que a gente discutiu agora no portal Fisiortopedia, né? Foi a discussão de um artigo que avaliou os currículos de PBE nas universidades brasileiras de saúde, no geral, nas formações de saúde. Pouquíssimas faculdades têm isso dentro da sua grade curricular. E hoje, ao invés de aprender, talvez, uma disciplina específica do que fazer, vale mais a pena você aprender a como buscar a informação, porque o que você vai aprender ao que fazer provavelmente vai estar desatualizado daqui a 5 anos, quando você sair no mercado, né? Então, acho que o primeiro ponto é o objetivo do processo de formação. Talvez, na maior parte dos lugares, ele ainda esteja olhando da forma errada, ou sendo feito da forma errada, né? Sendo feito mais como uma forma hierarquizada, onde existe um detentor e alguém que está lá para receber, e menos do tipo, vamos ensinar as pessoas a buscarem e a consumirem conhecimento. Então, para mim, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, sim, eu acho que os fisioterapeutas eles são generalistas por natureza, mas também a gente vive uma época onde as coisas mudam rápido, o mercado é dinâmico, e não tem mais essa história de o aprendizado, o processo de formação ter começo, meio e fim. Você vai se deparar várias vezes ao longo da sua carreira, independente do nível que você tiver dela, com a necessidade de adquirir novas habilidades, né, adquirir novos conhecimentos. Então, eu acho que entra um pouco no que o Foucault falou. Não é só estudar por estudar. As pessoas têm, às vezes, uma mentalidade errada de que se atualizar é estudar, escutar o que estão falando. Mas, na verdade, se atualizar é você entender, com base naquilo que você precisa, o que tem de novo, que é a habilidade que eu posso descobrir para resolver problemas do meu dia a dia. Essa é a ideia do lifelong learning, né? Você ser um aprendiz ao longo de toda a sua vida. Isso quer dizer que você não precisa estudar tudo o tempo todo, mas que você precisa estudar continuamente, que vão te ajudar a ter habilidades que são úteis para você agora, ou conhecimentos que são úteis para você agora. Então, eu acho que as pessoas, para fazer um bom lifelong learning, também precisam conseguir ter essa autonomia, né? Então, a gente volta aí para a faculdade. A faculdade tem que conseguir, ou tem que começar a olhar mais para dar essa autonomia, já que a informação está disponível, e muitas vezes a informação que está disponível é melhor do que aquela que o professor tem para passar. É porque o conhecimento é muito grande, o professor não tem como, muitas vezes, saber constantemente tudo que tem de mais novo. Então, é muito comum hoje que você falar grandes colegas nossos, que são professores de grandes universidades, que são pesquisadores conhecidos em um assunto, para estarem apresentando alguma coisa, vem algum aluno com uma evidência nova, que ele não tinha conhecimento. E isso é muito legal, né? Acho que esse é o objetivo. Quando as pessoas começam a conseguir, por si só, buscarem, todo mundo ganha, né? O atrito de ideias e aquela aula, às vezes, que era de uma patologia específica musculoesquelética, ela vai sair muito mais rica do que ela entrou, porque as pessoas vão trazer cada um pouquinho de informação nova. Eu vejo um pouco dessa forma, assim, isso também é um pouco do que move a gente, né? Acho que não é só dar mais informação, mas é também ensinar as pessoas a literalmente conseguir entender e colher o que tem de bom ali em cada coisa. Não, eu concordo total com o Rafa. Eu acho que a gente tem uma questão de aprendizado e estímulo que, antes de qualquer conhecimento, acho que a necessidade de ensinar o ser humano a ser crítico, não ser chato, né? São duas coisas totalmente diferentes que as pessoas confundem. E ao mesmo tempo que culturalmente, dentro de uma sala de aula, ela ainda, infelizmente, num formato muito quadrado e antigo, a pessoa que pergunta mais, ela é a pessoa que é chata, mas aquela pessoa que é curiosa, ela provavelmente é que mais está aproveitando a aula, né?
Então isso é muito mal visto muitas vezes num contexto da faculdade. Obviamente que a gente tem que ter um bom senso de entender que você está dentro de um grupo de pessoas, então como tornar isso agradável é interessante, mas principalmente como o professor consegue fazer esse processo de uma forma não hierárquica, né? Eu acho que a gente tem um pouco disso, né, do professor, pelo formato da sala de aula, o professor ainda é o detentor do conhecimento, ele chega lá e quer dar as mesmas aulas de sempre, anos e anos, e muitos amigos nossos já foram criticados, quase demitidos por tentarem dar algum formato diferente, estimular o aluno de um outro formato que não seja o que os outros professores estão acostumados. Então você tem que jogar um jogo dentro do processo que é um pouco complexo, né? Então a gente está mexendo num sistema, não é com o sistema universitário, e eu acho que é aí que entra a complexidade do processo. Da grade por si só, ele é importante, mas ele vira o conhecimento pelo conhecimento. Então, mais importante do que tornar a pessoa com a informação adequada é formar um profissional que consiga lidar, né? Eu repito isso que a Ana Maria sempre fala, que ele vai se tornar um solucionador de problemas, né? Assim, como que é esse profissional que soluciona problemas? Quais são essas habilidades que ele precisa ter, né? Uma coisa que no fisiortopedia a gente sabe que a gente tem uma pós-graduação à distância, a gente fala que a distância não significa, né, que a gente não está próximo do aluno, e o inverso, né, a gente está tentando criar um máximo de ferramentas para conseguir aproximar cada vez mais o aluno, fazer ele ser mais participativo do processo, e ele vai fazendo a formação dele conforme ele está no jogo. Então, quanto mais ele participar com a gente, mais ele vai conseguir ser beneficiado. Isso é uma das coisas mais interessantes. E eu, particularmente, quando vou dar aula em pós-graduação ou curso, eu sempre vou escolher aquelas pessoas que estão olhando para mim, que estão interessadas, que estão participativas, e eu não tenho nenhum problema de, entre aspas, deixar de canto as pessoas que não se pareçam estar interessadas, né? Então, eu acho que tem ambientes que a gente precisa criar no ambiente de ensino para que isso aconteça de uma forma mais interessante, né? Hoje, participando e vendo tantas ligas, né, de faculdade, eu vejo que tem um movimento muito legal que eu espero que não seja simplesmente por se aproximar de quem eles admiram, mas que seja o início de uma construção de algo que futuramente vai ter algo concreto, né? Então, naquele momento, eu já acho que a faculdade tem várias peneiras, né? E, obviamente, que a faculdade não é toda a sua sala que vai se dar bem, que vai para o mercado de trabalho, que vai realmente continuar na profissão. Existe toda uma seleção natural desse processo universitário que eu acho que a gente também tem que se acostumar, né? Então, eu acho que tem várias questões para serem conversadas. Falar de educação é uma coisa super ampla, né? A gente está entrando cada vez mais nessas discussões, que a gente realmente está tentando entender o que faz diferença pro cenário, né? A gente fica toda hora, eu particularmente hoje não gosto do discurso dos colegas que são professores e fala que as pessoas estão críticas, né? Os alunos estão cada vez piores, mas no sentido de que qual mudança que a gente está tentando fazer para esse aluno, né? Obviamente que ele está num processo de aprendizagem, eu brinco que é uma passagem de leigo para profissional, então a gente está fazendo essa transição das pessoas com toda a condição diferenciada que cada um vai ter, né? E a gente tem que entender todas essas limitações. Mas qual movimento o professor que reclama do cenário está fazendo de diferença também, né? Então, eu acho que não é só falar de grade curricular, é falar de todas as esferas, desde a questão econômica, né, porque virou um mercado, faculdade, até questões de outras esferas abaixo, assim, né, que são os professores e todas essas coisas que vão literalmente sair da bolha faculdade, né? Perfeito. E toda essa questão que vocês dois falaram, que é justamente de dar as ferramentas para o aluno, no caso, e buscar o que ele sinta que é de necessidade para o profissional que ele vai se tornar, né? Então é justamente essa questão de dar a autonomia associada ao senso crítico, né? A autonomia de ele mesmo poder ir atrás de conhecimento, né? E o senso crítico de ele poder reconhecer o que de fato é aquele conhecimento que vai ser agregador de fato para ele, reconhecer
ter o senso crítico de identificar um determinado estudo e saber se aquilo é plausível ou não. Então é todo esse senso crítico que a gente, como profissionais, querendo ou não, da ciência, que a fisioterapia eu falo muito que ela é uma ciência e a ciência ela é constantemente atualizada, então é por isso que a gente tem que sempre procurar manter se estudando. Então, como um profissional dessa área da ciência, a gente tem que sempre ter esse senso crítico para identificar, né? E é justamente aí que eu puxo o gancho para a pergunta. Vocês acham que justamente essa falta que tem na graduação de dar essas ferramentas, de dar essa autonomia, esse senso crítico, é por falta de muitas vezes uma iniciação científica? E aí que fica a minha pergunta, que esse quadro ainda é mais piorado quando a gente fala de instituições privadas, né? Que às vezes acaba não tendo nenhum incentivo à iniciação científica ou até um pouco até só. Eu sempre, toda vez que a gente começa a falar sobre complexidade, eu acho que é sempre bom a gente partir de um pressuposto, né? Problemas complexos têm explicações complexas e a frase do H.L. Mencken, para mim, é quase um mantra, né? Para cada problema complexo vai ter uma resposta simples, que faz sentido e que provavelmente está completamente errado. Eu acho que, de novo, né, ensino e graduação e os problemas que estão relacionados a isso é algo complexo. Não é só uma questão da faculdade, né? Então a gente tem algumas políticas, né, algumas diretrizes públicas de ensino que têm que ser seguidas pelas instituições. Então, não é porque a instituição quer mudar que ela pode, mas também a instituição está no mercado, né, de ensino, o que vai fazer com que muitas vezes ela também não consiga mudar por causa do modelo de negócio dela. E temos que pensar também que as faculdades elas geram pessoas para o mercado. Muitas vezes, apesar do ENAD, por exemplo, ser uma baita de uma nota de reconhecimento da faculdade, para novos ingressantes, né, eles usam o ENAD como um reconhecimento, na verdade, o mercado seleciona os profissionais pela faculdade. Como o Foucault falou da São Camilo, a São Camilo aqui em São Paulo sempre foi reconhecida como uma faculdade que era bem vista pelo mercado. Inclusive, esse era o slogan deles mesmo. Assim, as pessoas vêm bater na nossa porta e contratam os nossos formandos. Então, é uma tríade completa ali entre mercado, ensino, né, e modelo de negócio. Mas a questão, eu acho que assim, não acho que é uma coisa só simples como fazer a iniciação científica. Eu mesmo fiz iniciação científica. É óbvio que foi uma baita de uma experiência. É óbvio que isso me iniciou o processo de começar a ter um raciocínio, entender o processo científico. Mas, por outro lado, né, é aquilo. Talvez a iniciação científica hoje ela esteja suprindo uma brecha que não está sendo preenchida pela forma como o ensino está sendo passado. Se ela de fato é uma brecha na formação, não ter ela, então isso é um problema, na verdade, né? Ela está só tapando um buraco. É a mesma coisa que eu falo, assim, a gente já fala bastante disso, eu fui em outros lugares, né? Que eu me tornei um clínico melhor fazendo meu processo de doutoramento, né? Me tornando um pesquisador. Me tornei um clínico melhor. Isso é um sinal de que está errado. Qualquer outro lugar do mundo, você se forma profissional. No máximo, você tem uma especialização lato sensu para você ser um bom profissional. Mestrado e doutorado é um processo acadêmico que te transforma, no final das contas, em uma outra profissão, pesquisador. Se você precisa demorar um processo ou fazer um processo tão longo quanto faculdade, especialização, mestrado e doutorado para você ser o melhor profissional de saúde que você pode ser, alguma coisa é muito errada aí. Porque o que eu aprendi no meu processo de pós-doutoramento, né, o mestrado, doutorado, o processo de me tornar um pesquisador, me fez ter um olhar muito mais crítico para as evidências e me fez fazer melhores escolhas. Se isso foi preenchido só no doutoramento, quer dizer que isso não foi englobado onde deveria, que foi na minha formação. E eu não estou falando só de mim, assim, isso é nacional, talvez mundial até. A gente deveria conseguir sair da faculdade, um bom profissional de saúde, além de soft skills, tem que ter a capacidade de conseguir tomar as melhores decisões com base nas melhores evidências. Isso faz parte de ser um bom profissional. Não decorar alguma coisa pré-estabelecida, né, o que está no livro. O livro já sai publicado com 10 anos de atraso, quase, o que tem de informação. Então, o mercado está mudando rápido, né, a quantidade de informações está mudando muito rápido e as faculdades talvez vão ter que mudar também, mas a questão é que
para essa roda girar, a gente tem que tem que entender o jogo de longe, entender por que demora tanto para grades curriculares mudarem, né? Não é só porque alguém não quer. É um jogo muito complexo entre várias pessoas, várias instituições, e às vezes a gente vai começar a solucionar esse problema com iniciativas como essa, com iniciativas como que a gente tentou começar, né, eu fiz Entopedia, disponibilizando boas informações para que todos possam consumir enquanto esse processo vai acontecendo. Mas a mensagem é, né, poxa, quantos anos precisa para você se formar um doutor? Um processo completo, né? São 4 ou 5 anos de faculdade, mas pelo menos um de especialização ad sensu, mas pelo menos 2 de mestrado, 4 de doutorado. Realmente dá para formar todo mundo doutor para a gente poder ter melhores clínicos? Então, enfim, acho que são só isso e a iniciação científica, se ela de fato for ou estiver preenchendo uma brecha, é só um sinal de que realmente tem alguma coisa faltando muito importante no próprio processo de formação das pessoas. Sensacional. O Rafa falou coisas muito interessantes, né? E o Rafa acho que é um grande exemplo de que a iniciação científica ele é um diferencial, eu concordo, mas não adianta ele ser um diferencial se o ambiente não estimular isso de uma forma saudável, né? Assim a gente pode ter um exemplo, acho que não é nem a iniciação, e sim o TCC. O TCC que se faz obrigatório, né, dentro de vários processos, eu sou totalmente a favor, e eu sou totalmente contra como ele acontece. Porque você tem um monte de professores que orientam TCC sem conhecer processos científicos. E aí a gente se pergunta, vira um estorvo, tanto para o aluno, vira uma coisa traumatizante, literalmente, né? E vira pro professor uma pedra no sapato durante todo o processo da graduação, né? Então eu acho que tem os dois lados aí para a gente tentar entender. Então, tudo isso começa a ser reflexo. Por que a pessoa não sabe ser crítica, né? Teoricamente, esse estímulo crítico ele poderia ter sido estimulado para a pessoa que passou por um processo científico, iniciação científica ou TCC, poderiam ser esse start, né? E aí tem coisa do ambiente. O ambiente universitário, ele está favorecendo ou não? Porque senão ele vira de novo uma seleção natural. O Rafa, ele sempre foi curioso, ele sempre quis, ele foi atrás, fez a iniciação científica dele fora da instituição, então isso já mostra que ele foi uma pessoa diferenciada desde o início, né? E eu particularmente era o inverso, né? Eu era dançarino, né? E aí depois me formei, comecei a ter uma vontade de estudar, de fazer pesquisa, literalmente depois que eu me formei. Aí o ambiente da Santa Casa, eu vendo o Flávio, o Fukuda, o Diego, todos esses professores ao meu redor fazendo pesquisa, se tornou muito mais útil, se tornou muito mais agradável, né? Eu converso direto com a Naira que a gente fica procurando empregos que pareçam com na nossa época que a gente era R2, né? Então, só para vocês entenderem, na Santa Casa a gente faz o R1 e depois alguns alunos ficam acompanhando alguns dos professores. Então, eu tive a honra de ficar com o Flávio Brick lá mais um ano e aí você fica acompanhando os alunos novos. E esse processo começou a me instigar tanto pelo processo da educação quanto pelo processo da pesquisa. Então, foi o ambiente lá que me auxiliou a ficar inspirado para fazer isso, né? E várias das coisas que eu tenho bolado até hoje tem a ver com aquela época, assim. Então, eu nunca posso esquecer que foi o primeiro start para achar isso interessante, né? Então, a gente precisa entender o papel e entender se as pessoas que estão fazendo esse papel estão preparadas o suficiente, né? Então, todo o incentivo que a gente tem de pesquisa, né? A gente vê como é difícil, né? Uma pessoa que vai fazer um TCC, ele sempre faz na hora extra, né? O mestrado também na hora extra, ele não consegue preparar um ambiente para realmente estar se dedicando à pesquisa, né? Eu e o Rafa hoje também com a empresa do Fisioterapia, eu sempre falo que a gente precisa de tempo para estudar o que a gente vai fazer, o que a gente está elaborando de novo, né, para se manter atualizado. Porque não adianta a gente crescer tudo isso e por um momento a gente perder a nossa qualidade da informação que a gente está passando, né? Então, são vários pontos a serem colocados, porque a problemática, na minha opinião, ela não muda conforme o momento da vida que você está. Muda os ambientes e, com certeza, eu espero que a maturidade de cada um também dentro desse processo, para conseguir enxergar o que aquilo pode ser extraído, né? E isso eu acho que é o grande diferencial, mas eu sempre falo que o mais importante, independente de ser iniciação científica, TCC, mestrado, doutorado, você ter ambientes
que te favoreçam a ser o que você acredita ser um bom profissional é o mais importante. E acho que o fisioterapeuta tem mostrado isso pra gente muito, né, Rafa, que as pessoas não têm esse ambiente, elas estão carentes de lugares que elas possam discutir, ter uma informação, e elas vêm pegar a nossa informação para falar assim, putz, eu falei isso para o professor e ele não estava acreditando, né? Então, assim, começa um outro ciclo, né? Então, eu acho que tem muitas coisas a serem colocadas. Perfeito. E justamente quando você fala dessa questão do ambiente favorável para a pessoa ir estudar e buscar o conhecimento e de como isso afeta diretamente, querendo ou não, no desempenho, seja num trabalho de uma pessoa, seja num ambiente de estudo, é algo que eu identifico que talvez seja muito difícil, talvez seja o segredo que seja justamente dosar, ou seja, dosar um pouco esse ambiente favorável para o aluno, mas ao mesmo tempo, como o Rafa falou, tendo que respeitar as normas institucionais que as próprias instituições têm que seguir sem fugir dessa linha de raciocínio, né? Alguns que fogem tentam fugir dessa linha para criar um novo ambiente, como vocês falaram, às vezes acabam sendo um pouco criticados. Então creio eu que dosar um pouco esses dois caminhos que seja o mais difícil, mas talvez seja o caminho que a gente te deva tentar encontrar hoje, né? Com certeza. Eu acho que é isso, né? Eu acho que tem um processo que a gente sempre, quando tá. Eu acho que não é só pesquisa, não, tá? Eu acho que trabalho também. Já vi muito colega de profissão desistindo da profissão porque não achou um ambiente interessante, que seja instigante, que faça literalmente ter aquele tesão de todo dia estar acordando, trabalhando, né? O esforço que dá para trabalhar, o tanto que o fisioterapeuta tem que trabalhar para tirar o final do mês, ele é muito grande, ele é muito diferenciado das outras profissões, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar 10 vezes mais para receber o que um administrador, um engenheiro inicia, né, numa profissão. Então, ele é uma outra classe e a gente não pode ficar se comparando também, mas se eu não tiver esse ambiente que é confortável e inspirador, literal, né? Eu acho que não acontece, né? O caminho do meio é uma frase clássica, né? Da Monja Coen, mas é um processo que ele é subjetivo, né? Então, assim, você vai ter momento que você vai passar do ponto, tem momento que você vai recuar também, mas eu acho que é sempre estar olhando principalmente para si mesmo, até entender o que você quer, onde você quer chegar, né? Eu acho que tá todo mundo querendo chegar no mesmo lugar. E aí, de uma forma que nunca se perguntou se ele realmente quer chegar lá, né? Então, acho que tem um pouco a ver com isso também. E talvez uma coisa importante, né? Eu acho que a gente fala muito isso para a saúde também, mas acho que serve para o ensino. Os incentivos que o mercado tem determinam como é que ele vai ser conduzido, né? Então, eu sempre dou o mesmo exemplo. Se você pegar, por exemplo, no Brasil, empresas de recapeamento de via e comparar com as da Europa, né? A forma de remuneração do trabalho é diferente. Aqui, essas empresas fazem um contrato municipal para tapar buraco. Elas ganham por buraco tapado. Na Europa, elas ganham uma taxa fixa para manter a integridade da via. E aí a gente consegue já entender onde vai ter mais buraco, né? Aqui, óbvio. Então, a gente fala do problema da educação, que é do problema, porque na verdade a gente tem um nível de educação básica ruim, que faz com que as pessoas cheguem na faculdade muitas vezes com até algumas dificuldades que talvez deveriam ter sido abordadas antes, em termos de lógica, né, de raciocínio crítico, etc. Mas o ponto é que as faculdades formam, né? Vamos tentar entender qual que é o modelo de negócio delas. Hoje, elas formam por formar. No Brasil, especificamente, não existe uma cultura de que você faz ensino superior, né? O que não é comum em muitos países. As faculdades formam porque é cultura as pessoas fazerem faculdade. Talvez esteja aí também uma coisa, né? Qual é o incentivo que elas têm para fazer algo diferente, para mudar drasticamente uma coisa que já funciona? E isso é um jogo que talvez independa do estudante. Tem a ver com o mercado, tem a ver com toda a dinâmica, né, do que o mercado espera de um profissional. E talvez em algum momento, se o mercado começar a requerer profissionais com algumas habilidades, um processo como o atual não sirva, não funcione bem, talvez a gente vai ver faculdades mudando rápido até os seus mercados, a sua forma de entregar o ensino. Mas eu acho que cabe ao estudante
é criar o seu próprio caminho dentro da faculdade. Eu, Fuco e, enfim, vários outros colegas que a gente convive hoje, independente de caminhos muito diferentes, a gente acabou chegando em lugares muito parecidos, cada um pelo seu caminho, né? Porque cada um tinha um norte muito forte. E foi meio que criando seu próprio caminho e criando esses locais que o Foucault falou, né? Esses lugares acolhedores ou esses lugares férteis, né? Férteis de ideia, de pessoas que te apoiam, de pessoas que abraçam e te incentivam em oportunidades. Então, talvez caiba a gente entender que, bom, o cenário é grande, a gente talvez como indivíduo tenha pouco o que fazer, aquela coisa, né, do tipo, eu sou estudante, a gente pode até brigar com a instituição, falar que, poxa, eu que pago e tal, mas você está jogando um jogo de interesses muito maior do que uma mensalidade de faculdade. Então, por mais que a gente pode fazer pressão, às vezes para mudar pequenas coisas, mas o ensino, o sistema, dificilmente ele vai mudar por conta dos indivíduos que estão ali. Eu acho que a gente tem que... Quando você entende isso, quando você entende que talvez o jogo é muito maior, a gente entende na hora, talvez, eu espero, né, para alguns mais, outros menos, a responsabilidade não está na instituição. A instituição está lá para te dar um processo, para te dar um local, para te dar um título. Mas a responsabilidade sobre criar essa trilha de aprendizagem, esse ambiente fértil, e criar a tua própria trilha, né, tá no aluno, tá no profissional, e sempre vai estar. Uma coisa que eu aprendi duramente ao longo do doutorado, do mestrado e doutorado, foi que eu entrei achando que eu estava dando um next step na minha profissão, né, como fisioterapeuta. Eu entendi que eu me formei em outra profissão. Me formei pesquisador. E foi o processo que me formou pesquisador, e não o título. E eu me considero pesquisador mesmo não tendo o título ainda, porque o processo me deu as habilidades que eu preciso para conseguir ser um bom pesquisador. E quem fez, isso é muito natural na pós-graduação em estrito sensu, né? Você tem que trilhar teu próprio caminho, porque ninguém trilha por você. Eu acho que na graduação isso ainda não está claro, por vários motivos. Porque a gente está num momento de transição de vida, como o Foucault falou, a gente está saindo de um leigo e se tornando um profissional de ensino superior. Muita transformação acontecendo na vida já. Mas acho que quanto antes o aluno percebe que o processo de formação depende única e exclusivamente das trilhas, escolhas e ambientes que ele mesmo criar, quanto mais rápido isso acontecer, acho que mais rápido você ganha a tua independência como profissional. Às vezes isso vai acontecer na faculdade para alguns, às vezes isso vai acontecer no começo da carreira, às vezes talvez nunca aconteça para outros. Mas é um processo que exatamente os facilitadores, né, por isso que a gente está na moda esse termo, professor não é mais chamar de professor, é chamar de facilitador. Ele está lá apenas momentaneamente numa posição onde ele detém mais conhecimento e as formas de te ajudar a obter um pouco desse conhecimento. Mas é momentâneo. Pode ser que em algum momento ele não seja mais essa pessoa. Então, enfim, eu acho que cabe uma reflexão disso, porque, de novo, quando você entende que o negócio é complexo, é grande, a gente tem, às vezes, pouca influência sobre esse todo, a gente talvez comece a entender, e o que cabe a mim? Até onde eu posso ir? O que eu tenho que fazer? E, de novo, eu acho que isso é libertador, assim. Todas as pessoas que eu conheço que convergiram e hoje eu convivo são pessoas que chegaram a essa conclusão mais cedo ou mais tarde, e foi isso que fez a gente se encontrar hoje, né, e estar alinhado em projetos, né, como eu, Foucault, enfim, outras pessoas aí também. Vou complementar aqui rapidinho. Tem uma parte muito legal que eu gosto da história da fisiortopedia, é que uma birra minha, eu fui contra o fluxo do marketing digital, né? Porque por mais que eu seja a cara da fisiortopedia, tenha que se aparecer e tudo mais, né? O Lucas sofreu muito comigo que eu não gosto de ficar fazendo venda, eu não gosto de ficar falando de valores e todos esses processos, né? Então, muitas vezes eu falo assim, tem que falar de valor, eu chamo o Rafa. Rafa tem mais facilidade com alguns processos desses. Mas não é isso que é a grande questão, né? O marketing digital por si só ele pede muito que essa pessoa esteja toda hora aparecendo. E na minha concepção, porque eu não queria ter uma projeção específica dessa imagem, né? Eu sempre acreditei muito mais numa questão de colaboratividade. Então, tudo que a gente faz, a gente não é eu e o Rafa que a gente é forte, não. A gente é forte porque somos 45 professores indo na mesma direção, né? Então, todo mundo é referência, todo mundo tem seus trabalhos extras, e a palavra colaboratividade eu fui aprendendo dentro da pesquisa,
o quanto isso potencializa. Como um pesquisador que está sozinho sofre para fazer cada processo, quanto uma equipe consegue fazer em conjunto, né? E saber esse trabalho em conjunto é uma das principais características que eu acho que os ambientes não estão ajudando e facilitando, né? Então, eu acho que na hora que a gente entende a palavra de colaboratividade, pegar os pontos fortes de cada um, não ter a disputa do tipo, eu preciso ser melhor, a gente começa a facilitar o trabalho, né? Então, isso tem a ver também com esse ambiente que eu estou falando. A gente sempre acabou fazendo esses trabalhos, reunindo com pessoas que eu gosto. Eu falo, eu tenho, acho que a sorte de não ter que ficar fazendo politicagem literal, né? Do tipo, joguinhos que a gente sabe que nem dentro de grandes instituições, em nenhum ambiente que eu convivo, né? E aí eu consegui criar um ambiente muito agradável, que eu estou me mimando, porque todos os ambientes que eu vivo, eu não tenho que ficar fazendo muito jogo com a pessoa, né? Eu literalmente posso ter uma conversa sincera, eu posso, né, eu, Rafa, o Hélio, o Lucas, a gente fica o dia inteiro se vendo, se xingando, se elogiando, fazendo tudo, né? E acho que esse é um dos maiores segredos que eu acredito que o projeto tem hoje. A gente tem muita gente que acredita junto. Então, assim, criar ambientes que as pessoas acreditam junto, ele tem, para mim, essa é uma mensagem que eu gostaria até de passar para quem gerencia equipes, gerencia clínicas, gerencia sala de aula, porque, assim, como você faz muita gente querer a mesma coisa? Então, assim, essa coisa de inspirar pessoas, ela está relacionada a isso. Eu vejo muitas pessoas que são donos de clínica reclamando que os funcionários não se doam, porque simplesmente é uma coisa que não tem uma via de mão dupla, né? Não é o fisioterapeuta que é contratado não está entendendo qual que é o papel dele lá, o contratante também não está entendendo o que ele precisa, e acaba que cada um está indo pela sua necessidade, e normalmente essas necessidades são momentâneas, né? E aí isso tudo vira um ciclo, né? Não que as outras coisas não sejam, né? Mas vira um ciclo curto, angustiante, e que a pessoa, ao primeiro momento que ela tiver, ela vai trocar, né? E aí, quem acho que entendeu bem esse processo, sabe que dinheiro é importante porque tem que pagar boleto, né? Mas acaba não sendo o grande estimulador do processo. Eu não estou num lugar que tá me pagando mais só porque tá me pagando mais. E sim que eu estou num ambiente que eu acho legal construir, né? E vira e mexe, a gente sempre, eu recebo as pessoas para gravar, para fazer as coisas, as pessoas não fazem ideia do quanto que elas estão ganhando com a gente, e depois elas sabem do valor, e aí depois, às vezes elas acham que tá fazendo tudo de graça, né? Mas é porque tem um pouco dessa colaboratividade, eu acho que isso particularmente, é onde eu me esbanjaria dentro do projeto Fisiortopedia, é construir um ambiente desse, né? E justamente essa questão do ambiente favorável é algo que a gente vê grandes empresas ao redor do mundo já utilizando, né? Que é a questão de fazer o seu funcionário se sentir confortável no ambiente para que assim ele possa desempenhar melhor, né? E é até algo que a gente vê, que eu já vi bastante, a questão de alguns estudos, não sei se vocês já viram, correlacionando o índice de ansiedade e depressão com estudantes de mestrado e doutorado, né? Então, aí acho que também entra a questão do ambiente em si para isso, né? E pensando no contexto do país em que vivemos, né? É algo que muitas vezes não permite que a pessoa se dedique apenas aos estudos, ou seja, se dedicar apenas ao mestrado que ele está fazendo, é algo que às vezes ele tem que trabalhar, correlacionar o tempo para isso, e que muitas vezes acaba sendo difícil no cotidiano de um brasileiro, né? Eu concordo total. Eu acho, até complementando, eu acho que isso também é um aprendizado, né? Então, você saber criar o ambiente, a gente é uma startup hoje, né? Então, nesse processo de startup não é ter a mesa de bilhar, né? A cerveja, a geladeira com a cerveja, né? Não é isso que é criar um ambiente agradável, né? Então, acho que tem uma outra questão de que é de convivência que é muito mais forte. Mas a mesa de bilhar sempre vale, né? Por que não? Em breve, Rafa. Convida a gente aí. Mas eu acho que num processo maior, né? Eu acho que as pessoas estão se iludindo um pouco para entender esse processo de liderança. Eu tenho lido um pouco mais sobre isso recentemente. E aí eu começo a refletir um pouco, porque eu acho que tem muita gente que tem um discurso de gerar um ambiente agradável, não é genuíno para a pessoa, e essa falta de genuidade ela acaba transformando em algo forçado.
acaba sendo também temporário, acaba não sendo realmente transparente e aí acaba sendo individual de novo. Que ele acha que está cumprindo o papel que ele deveria ter cumprido, né? Só que não é o que o funcionário quer. E aí tem a questão que a gente mais estuda, né, que é hoje, que é o processo de escuta. Né? O processo de escuta e realmente conseguir atender outra pessoa quer, que pode ser muito diferente do que você quer, é o maior embate, eu acho, né? Somente nesse ambiente professor, aluno, contratante, contratado, né? E fisioterapeuta, paciente, né? Então, tudo isso é um grande treino, na real, que precisa ser muito contínuo, senão ele se perde no meio do caminho. E tem uma coisa sobre isso, né, de criar um ambiente também que eu acho que é importante. A gente é uma espécie social. Não coloca 50 mil orangotangos no Maracanã, mas você consegue colocar 50 mil Homo sapiens no Maracanã. Você consegue porque a gente, na verdade, acredita nas mesmas coisas. É só por isso que você consegue, né? E se talvez dois grupos no Maracanã acreditarem em coisas diferentes, eles podem, inclusive, se ver como distintos e, inclusive, brigar, né? Nesse sentido. E eu acho que, óbvio, né? Isso é multidimensional, é complexo, não vai ter uma resposta simples para isso. Longe de mim querer falar isso, mas eu acho que tem muito a ver. A gente discute muito isso com, né, o Zé, que é um psicólogo também, professor do nosso programa, sobre o que motiva as pessoas, né? O que motiva as pessoas a longo prazo. E quando a gente volta para a faculdade, ou volta para a educação, para falar disso, eu acho que tem uma coisa importante aí, né? As pessoas, por que elas se comportam? Por que elas estudam? Quando você se comporta por um objetivo, porque eu quero passar na prova, porque eu quero passar na disciplina, só porque eu quero ter o título, na verdade, é um processo infeliz, né? Porque enquanto você não chega no objetivo, você se invalida, né? Se eu quero viajar enquanto eu não estou viajando, é ruim. É só bom quando eu estou viajando, mas dura pouco, né? Então, se comportar por objetivos, apesar de ele te apontar para algum lugar, de botar um ponto no mapa para você ir, é um processo sofrido. O que é muito diferente de você se comportar por um propósito ou por valores, né? Que muitas vezes pode ser uma coisa intangível. Você pode ter alunos que, sem muito conseguir verbalizar isso, pensam: caramba, eu quero ajudar as pessoas lá no meu âmago, eu quero ser um bom profissional. Eu quero ganhar a vida com isso. Não que ele quer fazer nada de graça, não é isso. Mas ele está olhando para um lugar e para chegar lá, o processo importa, né? De estar estudando disciplinas básicas, porque talvez isso vai fazer diferença para ele entender melhor alguma coisa, de estar tentando se empoderar de ferramentas para estudar sozinho, de depois de um dia muito cansativo ainda parar para ler mais alguma coisa. Tipo, tudo vira uma coisa que te faz sentir mais próximo daquilo que você acredita e que te motiva. E esse é um motor que queima mais tempo. E, no geral, a gente vê que as pessoas usam muito, né, meta e objetivos, se comportam muito por isso, e por isso que elas não veem valor. Até numa perspectiva neurocientífica, né, a gente sabe que a gente retém memória de longo prazo só para aquelas coisas que ou têm um impacto emocional muito forte, ou que são extremamente valorosas para a gente. Eu acho que isso também é uma coisa que precisaria ser melhor discutida, né? Muitas vezes, por não entender o todo, por não entender para que os estudantes estão sendo preparados e por não entender o que a nossa profissão é capaz de fazer, muitas vezes eu acho que pode ficar vago essa motivação para quem está se formando, né? Para a gente que está no mercado, que já tem mais tempo, fica um pouco mais fácil de perceber. Mas para quem está distante, você mal e mal está entendendo o que é a profissão, fica uma coisa muito longe. Eu acho que também faz parte disso, né, de criar esse ambiente colaborativo, criar ou conseguir fazer com que as pessoas olhem para a mesma coisa, olhem para o mesmo lugar, ou vejam o mesmo norte, né? E isso é um motor que pode levar a gente mais longe mesmo, assim, pode fazer com que você, com muitas vezes prazer até, trabalhe depois do trabalho. Ninguém trabalha depois do trabalho por muito tempo por um objetivo. Você não consegue manter isso. Você trabalha depois do trabalho por muito tempo, se você tiver motivação para fazer isso. E o ponto é, normalmente, as coisas acontecem pelo trabalho depois do trabalho. O processo é lento, é uma construção contínua, exige que você, né, da sua lapidação como estudante até você como profissional, tenha resistência, né, uma maratona, não é uma coisa de 100 metros, e normalmente o que faz você conseguir manter isso não está em alcançar um objetivo, conseguir um título, entrar em um lugar, ganhar tanto de salário, isso dura muito pouco. Então, isso é uma coisa que eu acho que falta.
pessoas poderiam aprender isso mais cedo. E seria um processo muito mais fácil. Porque, de novo, quando você entende que é o processo, eu demorei muitos anos para entender que era o processo que importava. Quando você entende que é o processo que importa, não importa se você começou, tá no meio, no fim. O processo é importante. É o processo que te transforma, não o título que vem no final. E às vezes as pessoas estão passando pela faculdade sem entender isso. Estão passando pela faculdade cumprindo objetivo, batendo ponto, né, marcando pontos no mapa, e elas saem da faculdade sem entender que aquilo foi um processo que você não vai chegar em outros processos e não passar por aquele. Enfim, eu acho que isso que o Foucault falou é uma coisa que a gente tenta fazer, né, fazer as pessoas acreditarem nas mesmas coisas. A gente tem uma transparência interna com todo mundo que trabalha com a gente, de falar tudo o que acontece na empresa, o que está acontecendo, para onde ela vai, para onde a gente está indo, porque a gente entende que seres pensantes, pessoas inteligentes, cérebros, precisam entender no que eles estão inseridos e o que isso vai, e o que eles podem contribuir, o que eles podem contribuir com a sociedade, com a comunidade, se eles entrarem e forem juntos com a gente, a que eles se motivem a fazer isso, né? Não, só falar, vem aqui, eu te pago por aula, não funciona, né? Isso é uma coisa que para a gente está nos valores do fisioortopedia. Assim, a gente faz questão de ter pessoas que estão do nosso lado que não só saibam falar sobre o assunto, mas que sejam inquietas com a situação atual e que estejam alinhadas com a gente com o que a gente pode fazer. Eu acho que isso faz diferença, né? De novo, não importa onde você está, não importa o que você está fazendo, em que nível que você está. Você está se formando ou se você está na fase que a gente está hoje da vida, né? Profissional. Isso é coisa que tem como especial. Criar ambientes e colaborar exige que a gente olhe para o mesmo norte, né? E às vezes o norte do professor não é o norte do aluno, não é o mesmo. Então, eu acho que isso é uma coisa legal da gente pensar e aprender de novo também quanto antes. Perfeito. E justamente essa parte que você falou, né, de da gente ter o entendimento do processo, creio eu que seja algo mais proveitoso, né? Porque você aproveita e vive o processo inteiro, né? E não apenas trabalha para que aquilo chegue ao fim, para que você possa cumprir seu objetivo, né? Então você cumprir e aproveitar todo esse processo, creio eu que possa ser algo que vai ser ainda mais diferencial para você, porque você talvez aproveite aquele tempo, aquele processo mais do que alguém que esteja trabalhando para que aquilo acabe, né? Exato, exatamente. E voltando um pouco pro gancho que vocês estavam falando de trilhar o seu próprio caminho, talvez essa pergunta não exista uma resposta simples de ser respondida, porque é algo muito mais complexo que isso, mas até eu como estudante é uma pergunta que eu quero fazer e que vai servir diretamente para mim, que é justamente como a gente deve fazer para trilhar esse caminho, ou seja, quais ferramentas, que forma a gente deve utilizar justamente para criar em nós essa autonomia e esse senso crítico. Ou seja, o que a gente deve fazer, qual é o segredo desse caminho que a gente deve percorrer. Segredo. É porque Segredo fica não existe. bonito no corte o segredo, sabe? Brincadeira. Eu acho que é legal essas conversas, mas hoje eu acho que é muito importante entender primeiramente a necessidade, né? O significado de cada coisa e realmente o que te move, né? É um processo literal de autoconhecimento. Eu acho que tem uma outra questão que é um ponto, vou dizer negativo, né? Mas a gente tem que entender que ele existe, que a gente começa a faculdade muitas vezes com 17 anos, 18 anos. Você entender que você vai ter uma profissão e você vai viver daquilo, eu acho que dependendo da época, e cada vez mais me parece isso, as pessoas encaram a faculdade igual o colégio. Brinco, né? E eu falo assim, ó, a diferença da faculdade pro colégio é que você não precisa pedir pro professor para ir no banheiro, né? Porque muitas vezes a forma que a pessoa encara é tão parecida, eu acho que vai dar na mesma, né? Então a pessoa, de novo, vai lá, vai sentar na carteira e vai esperar que o professor fale e pergunta se vai cair na prova. E aí ele acaba perdendo total o propósito, total, né? Então, quando a gente fala de autonomia, eu acho que tem um pouco de entender, assim, o que é os seus princípios, eu acho que isso é o mais importante, para você não tentar jogar o jogo dos outros, né? Aí eu volto para esse exemplo que eu falei do marketing digital, eu acabei indo numa certa contramão do marketing digital, e por sorte o Lucas abraçou esse meu perfil,
e a gente construiu vários jeitos diferentes de usar o marketing digital de uma forma que não precisava ser do clássico. E eu brinco que no primeiro ano do Ortopedia, todas as estratégias mais conhecidas de marketing digital foram as piores, foram as que a gente menos vendeu, porque dependia muito de mim, né, e da minha performance como essa pessoa de frente. Mas eu acho que primeiro precisa entender isso, né? E no começo é o que eu falei, essa processo de maturação que você está passando de vida na faculdade para você conseguir bater o martelo e saber o que é o que você quer, é muito difícil, né? Eu acho que é o que eu falei, você vai errar e você vai ver que você não gostou, e aí você vai tentar sempre achar esse caminho do meio, né? Eu acho que isso é um processo bem natural. E eu vou até usar o exemplo do Rafa, né, em relação a processos. Eu acho que independente, oportunidades elas vão sempre aparecer. Eu vou usar uma analogia de uma viagem, né? A mesma coisa que você falar assim, nossa, eu fui para a Europa. Puta, o que você fez lá? Ah, nada. Você foi, né? Então você tem pode falar que você foi. Mas você aproveitou a viagem, conseguiu ir em cada lugar. Foi os mais famosos? Às vezes não, mas foi o que você achou mais interessante no momento, né? E eu falo isso porque eu viajo sem eu saber para onde que eu tô indo muitas vezes, não faço nenhuma trilha, nenhum trajeto específico, e aí eu não faço meu planejamento, eu só vou meio que viajando e vou fazendo as coisas, e eu não sei nem contar as vezes que eu faço na viagem, porque é tão aleatório que eu fico lá. O Rafa me conhece bem isso. E ele já sofreu com isso também. Então, mas eu acho super gostoso o processo de viajar, estou morrendo de saudade de viajar, né, falando nisso. Porque eu acho que aproveitando o processo que está acontecendo lá, você aproveita a cada momento que você está passando, você vai tentando extrair o que acontece naquelas situações, né? Então essa autonomia e essa analogia com a viagem é mais ou menos isso. Quantas pessoas realmente gostam de viajar sozinho, entendem o que querem naquela viagem, não estão viajando por viajar, e para aproveitar tudo isso, eu acho que você tem que entender um pouco do que você quer, não fazer porque é legal, né? Ou porque está todo mundo fazendo. Eu dou muita aula em cidades pequenas, e são as cidades que eu particularmente mais gosto de ir, porque eu vejo realidades mercadológicas, necessidades também totalmente diferentes, né? Então, primeiro a gente precisa lembrar que não existe a meritocracia do se esforça e vai, porque cada um vai ter necessidade, vem de um background diferente, né? Mas a gente começa a ver que as pessoas acabam tendo que entrar naquele jogo do tipo, se eu não fizer um curso de Pilates, eu não sou um bom profissional. Se eu não faço um curso de dry needling, eu não sou um bom profissional. Se eu não faço um curso de sei lá o que, eu não sou um bom profissional. E aí ele acaba entrando naquele jogo sem saber para que serve, né? Então, essa autonomia é bater no peito e falar assim, eu sou um bom profissional, né? E essa construção de um bom profissional está relacionada a isso. Vou dar um spoiler aqui, barra merchan. Um dos módulos que a gente está preparando aí para o ortopedia é um módulo sobre profissionalismo, né, e soft skills, porque é o que eu acredito que a gente vai ter muitos profissionais diferentes com muita autonomia, mais do que conhecimento técnico, né? O que a gente mais escuta é colega de trabalho falando assim, eu vou contratar a pessoa que tem um bom caráter, porque conhecimento eu passo para ela. E é realmente isso, né? Como você prepara um conhecimento técnico é muito fácil, né? Você entrega, você ensina, passa, fala de várias formas, mas caráter a gente não ensina, né? Então, princípio, caráter, toda essa questão de profissionalismo, eu acho que são habilidades muito mais diferenciadas para você realmente ir para um lado mais confortável. Obviamente é muito bonito falar, eu venho de um lugar totalmente privilegiado, onde de início eu não precisei nunca trabalhar por dinheiro, né? E também depois aprendi a viver com pouco. Então, entre aspas, eu também não fico querendo fazer mais dinheiro simplesmente, né? Eu consigo abdicar de várias coisas que me rentariam muito mais, né? Então, assim, a gente no Fisioterapia hoje está nesse processo, né, Rafa, de construção para tentar realmente fazer o que a gente acredita e espera que no futuro breve isso tenha um retorno, né? Então, eu acho que acreditar nisso, ter paciência, né? A gente fala isso, eu concordo, eu acho que essa geração mais nova está muito imediatista, baixa resiliência, porque o caminho não é tão agradável não, tá? Então ele é realmente torturoso, por isso que a gente tem que saber por onde que a gente está andando aí para conseguir fazer as escolhas. Até mais do que isso, né? Eu acho que a gente também, hoje tem muito essa coisa do comparativo, né?
mídia social também, apesar de ser uma coisa, pode ser maravilhosa em vários aspectos, ela tem um seu lado negro aí, né? As pessoas se comparam, todo mundo tem uma posição de autoridade lá, então fica muito fácil você sempre achar que você não está perto, que você não é bom, que você não é um bom profissional, que a pessoa tem, você não, enfim. Eu acho aqui, uma coisa que para mim fez muito sentido ao longo do processo foi que quando você pensa para frente, a nossa mente é categórica, né? Você tenta pensar em caixas. Ah, eu sou um clínico ou eu sou um acadêmico, ou eu sou um professor, ou eu sou tal coisa. E a gente tenta se encaixar. E para mim, boa parte do meu sofrimento ao longo de todo o meu processo foi que eu não me encaixava bem. Ah, eu sou clínico, adoro atender, mas isso não me, se eu ficar 12 horas atendendo, e eu já fiz isso muito, isso não me dá aquele senso de propósito. Mas, bom, legal, eu também gosto de pesquisar, eu gosto de estudar. Tá, mas se eu ficar só fazendo isso, só dando aula, também não acho legal. Nossa, mas e será que eu. E gestão? Pô, é legal ter uma equipe, é legal pensar no modelo. Tá, eu já fiz também. Só olhar para isso não é legal. E boa parte do meu processo eu ficava olhando para frente e me sentindo até mal, porque eu não me encaixava em nenhuma caixa. E a questão é: as caixas só existem na nossa cabeça. O mundo real não é feito de caixas, né? O mundo real é feito de lugares que você, a maior parte das vezes, cria, funções que você cria, e tá tudo bem. Então eu acho que assim, as pessoas muitas vezes têm essa dificuldade de criar o propósito e falar, é para lá que eu vou, porque você fica meio que tentando pensar nas caixas que você conhece, né? E você não sabe as que vão aparecer, nem as que você pode criar no caminho. Então, eu acho que a gente poderia, a minha dica é pensem fora da caixa, né? Algo motiva a gente no começo da graduação. Algo motiva, né? Você é empolgado, você gosta de estudar. Você não sabe bem o que, que é, por exemplo. Eu não conseguiria falar há 10 anos atrás ou mais que eu ia curtir ser um pesquisador. Mas eu curto muito ser um pesquisador hoje. Mas eu não sabia disso há 10 anos atrás. Eu tinha só um interesse há 10 anos atrás, uma curiosidade muito grande para aprender coisa nova, desafiante e tal. Eu nem tinha ideia, mas de alguma forma eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui não porque eu pensei que eu ia ser um pesquisador. Na verdade, eu nem sou um pesquisador clássico, né? Porque é isso. Eu pesquiso hoje, mas eu não sou professor. Eu sou professor de pós-lato sensu. Sou um professor de instituição. Então, eu criei uma caixa para mim, um lugar para mim. Eu acho que isso pode ser uma coisa interessante de se pensar, né? Algo te motiva, pega e vai. Pega isso e vai, só faz. E aí, no processo, quando você for fazendo aquilo que te dá, que te motiva, né? Que te faz acordar todo dia de manhã e te faz dormir tarde, quando você pegar isso e entender, você vai perceber que você vai bater em barreiras no meio do caminho, e é isso que você precisa adquirir de conhecimento. É aí que você tem que ter autonomia. Às vezes eu bati em várias barreiras que me fizeram estudar coisas muito de fora da nossa área. E beleza, eu fui adquirir essas habilidades para poder seguir naquilo que eu sentia vontade de ir. Pode ser mais simples do que a gente pensa, eu acho. A gente quer ser determinístico em falar que eu vou ser tal profissional, que vai ter tal função em tal instituição, e a vida ela não é linear, né? Então, eu acho que a gente pode pensar um pouco mais nesse sentido, assim, não tentar limitar caixas, porque às vezes assim, eu gosto de atender, e é porque é o que você conhece. E aí você fala que você quer ser clínico, e às vezes na hora, o caminho para ser um bom clínico, o processo não te motiva tanto assim. E aí você ficou naquele caminho dando soco em parede ali, quando na verdade talvez você tinha que ficar um pouco no meio de outra coisa, né? Eu acho que isso é uma coisa legal de pensar. Essas caixas quem cria somos nós, né? Elas não existem. A gente só cria elas para poder falar sobre elas. Só que o foda é que a gente planeja o nosso futuro em cima delas, né? Às vezes, por não conhecer alguém que criou uma caixa diferente, você fica preso a uma caixa que não serve para você. Eu vou complementar com o Rafa, até falar um pouco de algumas coisas pessoais. Quando a gente se forma, a gente só consegue se projetar no lugar. É clínica e consultório, né? Eu vou atender, não sei o que, blá blá, física esportiva, quer trabalhar num clube, né? E são coisas muito limitadas, no sentido de todo mundo vai para lá. E aí, quando me formei, meu sonho era ser um bom profissional, tive meu consultório, depois eu Santa Casa. Na Santa Casa eu conheci o Caio e a gente queria ter uma clínica referência. Que a gente tinha como inspiração o Flávio, o Fukuda, o Diego, que tinham clínicas e a gente quer ser referência, a gente quer ser grande, não sei o quê. Aí depois conheci o mundo da pesquisa. Falei assim, pô, que legal isso, não sei o quê, dar aula, pesquisa. E aí eu fiquei inspirado nisso. E eu brinco que tudo que eu faço hoje, a minha rotina hoje, eu nunca projetei.
nunca poderia projetar. E eu acho que você não ter medo de mudar essas direções é a parte mais relevante. O quanto antes você mudar, acho que é melhor. Porque senão você também pega um vínculo muito forte ou enraiza muito forte para você tomar uma outra direção do barco. Aí é difícil, né? E eu gosto muito de explorar a rotina de cada colega de profissão. Se vocês olharem a conversa de todos os professores do fisioterapia, cada um tem uma rotina e trabalha numa função muito diferente do que a gente falaria de um fisioterapeuta de consultório. E aí, a partir do momento que você entende que a profissão fisioterapia ela é tão expansiva, né? E dentro disso, eu gosto de exemplificar o podcast do espanhol. Ele está trazendo tanto fisioterapeuta diferente para falar de atividade física, trabalham em ambientes diferentes. Fala assim, cara, esse é o maior mercado mal explorado pelo fisioterapeuta. Atividade física, saúde, né? Tá todo mundo querendo ser a clínica de referência, tá todo mundo querendo ser o influencer do Instagram, tá todo mundo querendo ser a mesma coisa, né? Então o que o Rafa falou é perfeito, assim, essas projeções de caixas, elas são criadas pela sociedade, né, e pelo ambiente que você está vivendo, e a gente tem muita dificuldade, mas a partir do momento que você se abre para entender o quão diferente é cada rotina, você começa a falar assim, caramba, fisioterapia é tudo isso? É. Fisioterapeuta é uma profissão, são pessoas, elas podem atuar e ajudar em diversas formas, né? Eu acho que a grande questão é, depois que você entender uma forma que você pode ajudar, né? Eu tenho um amigo que trabalha em Varginha, que ele como fisioterapeuta não atende tanto, mas ele é um dos melhores protetistas, eu acho que tem na região, né? E em todo o processo. No Brasil já tem pouco, né? Mas ele trabalha simplesmente com uma marca famosa disso, de amputados, e faz aquele negócio da melhor forma, né? Então você fala assim, cara, um fisioterapeuta tem essa rotina? Tem. E o cara é muito bom no que ele faz, né? Numa cidade que a gente só conhece pelo ET de Varginha, né? Mas isso é uma coisa muito interessante de pensar e eu queria que eu vou chamar a atenção para todo mundo que estiver escutando. Olhem a rotina de cada colega de trabalho. Tudo isso é fisioterapia. Aí nessa hora vocês vão entender a dimensão do processo. Perfeito, perfeito. A gente vai chegando ao fim aqui agora. Eu. A gente sempre gosta de pedir para o convidado ou os convidados passarem um recado antes de acabar o episódio, mas foi algo que vocês, querendo ou não, já constataram tanto ao longo quanto nessa fala final de vocês, né? Que é justamente da questão de pensar fora da caixa, de da questão da rotina, de não necessariamente pensar como os outros profissionais trabalham, mas se você também criar o ambiente em que você quer trabalhar e aquele ambiente ser favorável para a sua condição de trabalho, né? Então, creio eu que tudo isso seja fatores extremamente importantes. Mas, para encerrar nosso papo, vocês gostariam de deixar algum recado para quem está na graduação ainda, para quem está se achando, ou seja, um recado que vai servir tanto para os estudantes que estão nos escutando, tanto para a gente também, né, que está aqui com vocês. As famosas mensagens finais, né? É. De paz, luz e esperança. Bom, eu acho que posso falar por mim, pelo Foucault, isso, né? A gente é muito otimista. A gente acredita muito no processo de mudança, né? Mas eu acho que para todo mundo que está agora no processo de formação na saúde, estejam preparados para ver talvez a maior revolução em termos de cuidado em saúde ou de saúde, né, que aconteceu na história da humanidade. A gente está vivendo isso de dentro aqui, afinal nós somos uma startup que não é só de ensino, a gente tem o nosso braço que está sendo construído aí para trazer soluções aí para o manejo de quadros de dor também, com tecnologia. Mas a questão, eu acho que a gente está num momento muito único, onde as coisas estão acontecendo muito rápido, desenvolvimento de tecnologia exponencial, a gente hoje sabe mais sobre as coisas do que a gente nunca soube antes, né? Quem vai se formar agora vai entrar num mercado muito novo, assim, um mercado diferente de saúde. Um mercado de saúde que também está mudando, né? Está mudando, talvez até, a gente discute muito isso no
no nosso canal, né? É um mercado que está mudando na forma de remuneração, inclusive, de como ele funciona. Como exemplo de tapar buraco, né? A gente está chegando mais perto da Europa e saindo do modelo do Brasil. Pagar por fazer algo, pagar pela ação e começar a receber por entregar resultado, que é uma coisa que não acontece hoje na saúde muito bem. E aí, estejam preparados, né? Eu imagino que a maior parte do público aqui seja de profissionais da fisioterapia, mas acho que no geral a gente pode falar isso, né? Estejam preparados para um mercado onde, pelo menos na nossa área, né, Foucault, a gente fala muito de dor e musculoesquelética, onde o fisioterapeuta, de novo, nunca me entendam mal nessa fala, né, porque o protagonista é sempre o paciente, mas onde o fisioterapeuta está ganhando o papel de protagonista no cuidado do paciente. Em muitos lugares do mundo, e em muita pesquisa, isso já está sendo determinado como futuro. O fisioterapeuta ser o profissional de primeiro contato de pacientes com queixas musculoesqueléticas como um todo, principalmente queixas de dor. Então, acho que tem um futuro muito legal à nossa frente, com possibilidade de realmente trazer um impacto relevante para a sociedade. Isso vai implicar em mudanças drásticas no atendimento e no mercado de saúde como um todo. Mas, de novo, quando a gente olha para coisa gigante, a gente fica até, né, nossa, isso é muito grande, eu não tenho influência sobre muito disso. Realmente não tem. Abraça na parte que você tem. Na parte que você tem influência no processo do que te torna um profissional. Nas tuas escolhas, nas tuas convivências, caixas você projeta para frente, na seriedade você cria, né? Porque, de fato, hoje, eu falo eu nunca me encaixei profissionalmente numa função específica. É muito legal, porque eu me juntei com mais 3 pessoas que são exatamente iguais a mim, e a gente criou um lugar onde uma caixa que a gente se encaixa. Então, é uma caixa onde a gente pode ser tudo aquilo que nenhuma função exclusiva deixa a gente ser, e a gente acumulava funções, né? No Foucault a gente era clínico, eu era professor, pesquisador, eu empreendia ainda, então a gente acumulava funções, porque é isso, a gente tinha um pouco de cada caixa e a gente conseguiu criar uma caixa que engloba aquilo que a gente quer ser. Então, eu acho que eu pelo menos me empolgo muito em ver o que vai acontecer com o mercado e com a saúde nos próximos anos, né? Eu acho que os profissionais de saúde têm que entrar no mercado numa perspectiva muito diferente, assim. Porque talvez a nossa grande revolução hoje, em termos de mudanças, né? No ano 2000 foi o celular, foi o iPhone, foi tecnologia mesmo, uso de computadores pessoais. Mas talvez a grande próxima mudança, o grande próximo mercado que vai ser fortemente disruptado é a saúde. Aí quem está entrando agora vai surfar isso, né? Então é muito empolgante, pelo menos para mim, né? Para gente, enfim. Boa. E eu vou falar aqui que uma coisa que eu achei relevante, né? A gente é muito igual e muito diferente ao mesmo tempo, né? Nós 4. Então, a cada decisão que a gente toma, a gente vê tanta diferença que cada vez mais eu valorizo como isso potencializa, né? Cada um enxergar de uma forma diferente, mas com o mesmo princípio, o mesmo caráter, querendo chegar no mesmo lugar. E outra coisa que eu acho que dá para o universitário ou para quem está recém-formado, a gente nunca fica pronto para o processo, tá? A gente só se prepara, né? A gente fica pronto depois que a gente passa. Então eu vejo muita gente recuando, esperando o momento certo. Eu não estou preparado para. Não tem como você se preparar para um mestrado se você não fizer um mestrado. Você só vai entender o que tem que vivenciar naquilo dentro da experiência, né? Então eu fico vendo a limitação que os profissionais têm por não acharem que estão preparados para. Então, assim, se joga, né? Se joga, mas também se organize para se jogar, obviamente, né? Não é uma questão só de loucura, mas eu não se limitem por vocês acreditarem que não estão prontos para, porque é só assim, né? Se tudo que está acontecendo com o professor de ortopedia fosse programado, provavelmente não ia acontecer, né? Então, assim, a gente recentemente gravou um ano de telereabilitação, né? Tava falando aqui com o Rafa, e esse um ano de reabilitação teve a ver com um ano que eu acho que nós 4 estamos 100% praticamente dedicados ao fisiortopedia, o quanto que isso mudou, né? Então, assim, a gente nunca planejaria que em 2 anos tudo isso teria acontecido, né? Então, assim, se joga, vai, mas tenha pessoas do teu lado que te inspirem junto, tá? Perfeito. E aqui fica meus agradecimentos, né? Brigadão, Rafael. Brigadão, Fukuzawa. Foi uma manhã de aprendizado hoje, né?
E pra você que está escutando, fica aqui o nosso até logo, né? E até o próximo episódio.